Olá, estamos chegando hoje, dia 1º de fevereiro de 2024. Este é o podcast Previna-se número 48. Então, muito obrigado a você que nos acompanha, você que nos prestigia com a sua audiência. Lembrando que o podcast Previna-se é feito por você e para você. Então, você que tem interesse em participar como entrevistado, sugerir pauta, sugerir convidados, nosso canal de comunicação, programa previna-se@abrasconde.org, programa previna-se@abrasconde.org, ou pelo WhatsApp, você que é de fora de São Paulo, 11 96278 9821. O podcast Previna-se, ele tem o oferecimento da Orion Lift Elevadores. Então você que tem necessidade de manutenção corretiva, preventiva, retrofit, todo o trabalho relacionado aos elevadores, www.orionlift.com.br, telefone deles 3864-2006. Estamos também com o apoio da Natsar Serviços, serviço de portaria, limpeza, zeladoria, jardinagem, www.gruponatzar.com.br, telefone 2081-5811. Estamos com a nova estratégia consultoria, serviço de treinamentos relacionados às normas regulamentadoras, prevenção de incêndio, brigada de incêndio, AVCB, @novaestratégia.consultoria no Instagram, telefone 11 97602 6118, e Desentupidora Júpiter, serviço de dedetização, desratização, controle de pragas, limpeza de caixa d'água, www.jupitersp.com.br, 3851-8550. Bom, quando surgiu o tema para a gente conversar hoje, e a gente foi atrás do convidado, eu já vou abrir o jogo. Eu tô aqui na TV Abrasconde e o Previna-se existe por culpa dele. Então, só para você já entender, você é internauta que nos acompanha, que nos prestigia, o Previna-se existe por culpa desse cara que tá aqui hoje. Então, nós vamos conversar. É óbvio que é de uma forma muito positiva, né? A gente nos conhecemos faz bastante tempo e numa dessas conversas surgiu uma ideia e aí o Previna-se nasceu e estamos, pelo menos aqui na TV Abrasconde, no ar há 2 anos já. E já passamos por outros canais, que você que nos acompanha sabe disso, mas então é bom eu já fazer essa abertura, dizendo que o responsável pelo Previna-se existir é nosso convidado de hoje. Demorou para ele vir, mas tudo tem seu tempo, né. Então Exatamente. primeiro, Ricardo, obrigado por você ter aceito o convite, obrigado pela sua presença, muito boa noite. Eu Boa quero que você, noite. por favor, se apresente, diga quem é Ricardo Conceição, fala aí do seu trabalho, até porque o nosso internauta possa te conhecer, porque assim, você sabe disso, muita gente te conhece, mas muita gente também não nos Não conheço. conhece, nem a mim. Uhum. Então, é importante agora esse momento de você se apresentar para o público entender e saber quem é o nosso convidado de hoje. Mais uma vez, muito obrigado, seja bem-vindo, muito boa noite. Legal, Moreno. Bom, primeiro deixa eu me desculpar com as pessoas, já que você disse que eu sou o culpado, mas o resultado do Previna-se é muito bom, né, é um programa de utilidade pública. Então é bom ser culpado por uma coisa boa, Né? né. Muito obrigado por isso. Eu que te agradeço pela oportunidade. Opa. Então, o Ricardo Conceição, fui administrador por muitos anos, administrador de condomínio. Minha formação é ciências contábeis, administração. Terminei há pouco um mestrado em administração e meu estudo de caso foi condomínio, né. Então hoje o meu trabalho é voltado para assessorar as administradoras e o síndico. Por quê? Porque o condomínio não conhece muito dos seus direitos, dos seus deveres, tá. E muitos dos casos que eu acompanho, a responsabilidade não é do síndico nem da administradora. A responsabilidade de muita coisa não dá certo em condomínio é do morador. E a gente pode conversar depois sobre isso, Sim. tá. Então eu administro, aliás, eu estou na vida de condomínio desde 1985. Então tem uma trajetória grande. Parei por um tempo, né, estou retomando hoje. Hoje não, já tem alguns anos. Sim. E você também, agora você está atuando como professor de escola técnica? Isso. Eu estou trabalhando na Escola Técnica do Estado de São Paulo. Foi um convite inusitado, né, a pessoa convidou, cheguei lá, acabei me apaixonando por essa situação de dar aula. Perdão. Você dá aula, você sabe do prazer que Parece isso que é dá. um bichinho que É, pica a gente acaba não isso. conseguindo
se desligar depois desse prazer de lecionar, Eu né. brinco que é uma praga, né, porque é prazeroso você devolver para a vida o que a vida te deu. O que que é isso? O que nós somos graças a alguém. Alguém Sim. nos ajudou, pai, mãe, amigos, professores, né. A vida nos formou, né, e devolver isso é muito gratificante. Então, quando você percebe que uma pessoa se formou, principalmente no curso técnico, porque o público do curso técnico é aquele que quer realmente alguma coisa, ele quer aprender, né. E aí eu entrei nessa área, me apaixonei por ela, não saio mais, já estou há uns 12 anos, 11, 12 anos trabalhando nessa área, e estou desenvolvendo agora trabalhos voltados para auxiliar o condômino, para formar um condômino mais consciente, mais responsável. E na verdade, essa é uma necessidade do mercado, né, Sim. porque a gente estava conversando lá fora nos bastidores, eh, o condômino muitas vezes, ele acaba esquecendo que ele ali é uma até eu vou usar a sua marca, né, que você tem uma marca, que é Vivendo em Vivendo em Condomínio. condomínio. Eu lembro que você teve um jornal, Isso. eu até fui colunista do seu jornal, e eu me lembro que quando a gente conversou uma das primeiras vezes, eu falei: "Puxa, que marca, né", Sim, porque viver em condomínio não é fácil. E muitas pessoas tô falando isso por mim, sim. eu teve um período da minha vida que eu sempre morei em casa, nasci e fui criado no interior, no meio de quintal, fazenda, roça, e vim para São Paulo mesma tocada. Aí de repente fui morar num condomínio. Aí eu falei assim: "Caramba, meu, viver em condomínio é muito complicado". Né. Por quê? Porque você tá na sua casa, você tem uma rotina, né, de repente até a proximidade com o vizinho não é tão grande quanto no condomínio, né. E Sim, eu é sofri no diferente. condomínio, tanto que, eh, há males que vêm para bens, né. Minha mãe faleceu e eu acabei saindo do condomínio que eu morava e fui morar na casa que era da minha mãe, que o meu pai não ficar sozinho, enfim. Uhum. Mas então, viver em condomínio é complicado. Sim, Então, já que você até comentou, né, que o seu trabalho agora vai ser de assessorar essa comunidade, sim, porque muita gente trata favela como comunidade. Não, comunidade aqui é uma comunidade, sim. né. Todo grupo é uma Exatamente. Então, como é que você pretende ajudar essa comunidade? Qual que vai ser o seu trabalho? Porque assessorar, aí tem os 2 lados, né. sim, O lado de lá tem que querer ser assessorado também. E exatamente, qual que exatamente. como você pretende. Então, a tua fala me fez lembrar de um colega, de um amigo, que eu entrevistei na rádio. E ele me pegou quando ele conceituou o vivenda em condomínio. O mundo, o que que é condomínio? Condomínio é propriedade comum, Sim. né. Então eu divido, então da minha área útil, é meu, eu faço o que eu quiser, né, desde que eu não prejudique ninguém. Agora, a parte externa da porta do meu apartamento até a calçada, porque a calçada também é responsabilidade do condomínio, é propriedade comum. Todos são responsáveis. E as pessoas ainda não têm consciência disso. Então a gente tem que começar por aí. Então, quando eu lembro quando eu falo em viver em condomínio, eu lembro do Arnaldo Carvalho. Ele chegou no programa e falou: Ricardo, o mundo é um grande condomínio. Isso é uma propriedade nossa, né? E aí quando a gente olha para o lado de fora, na rua, a gente percebe que as pessoas não têm muito cuidado, né? Joga lixo no chão, né? Não respeita as pessoas. Então é uma situação de educação. Então precisa melhorar muito ainda, muito. Mas eu acredito que dentro do condomínio você pode, né, mostrar para a pessoa esse lado, que aquilo é dele, né? Parte daquilo é dele, é dos filhos, E da que ele é família, responsável, né. e que ele é responsável por aquilo. É, que ele paga o condomínio sim, mas ele não tem direito de mandar na pessoa da portaria. E a gente ouve muito isso, né. "Ah, mas eu pago o condomínio. Ah, eu pago o seu Exatamente. salário". É. Poxa, Você não está pagando para ter autoridade, você está pagando para ter uma qualidade de vida, né, pra você ter o elevador, você ter a água, você ter a eletricidade, você ter segurança, né. Então, isso é que as pessoas ainda não têm muita consciência, eu percebo isso. Eh, Ontem eu estava gravando o meu podcast, que eu retomei, falei para você que eu nós vamos falar retomei, sobre isso já já. né.
E aí eu fiz um comparativo, lá de trás, da década de 70, 80, para hoje. Como é que as pessoas viviam lá? Como é que as pessoas vivem hoje aqui, né? Não sei se você sabe, meu pai era zelador de um condomínio, Eu me lembro que né? você comentou comigo. E eu lembro que eu devia ter uns 8, 10 anos, a bomba queimou, a reserva não Não funcionou, funcionou. ele foi lá, consertou rápido, voltou, 6 horas da tarde, ele estava ali na portaria, esperando as pessoas chegarem, mostrou a nota, falou: "Olha, vai ficar tanto para cada um". As pessoas na hora pagavam. Hoje é bem diferente, não dá para fazer assim, né. Você tem que fazer 3 orçamentos, ver o escopo do Não, e o contrato, pior, é bem capaz ainda de arrumar e você arrumou por quê? Eu vou ter né. que pagar? Por que Exatamente. arrumou? Não está no rateio? Então, precisa realmente mostrar para as pessoas que a responsabilidade é dela. Hoje, elas contratam um síndico profissional. Perfeito. Do jeito que está o condomínio hoje, são muitas obrigações. Uma pessoa que leiga no assunto, ela não vai conseguir acompanhar se ela não tiver uma boa administradora de condomínio. Sim. Se ela tem uma boa administradora, ela consegue. E se ela não tem? Então, o síndico profissional ele vem para respaldar, ajudar o condomínio a ser bem administrado e cumprir todas as obrigações legais. Você trabalha com NR, e as pessoas ainda não sabem que é uma norma regulamentadora, que é uma ABNT. Então, tudo isso precisa ser ensinado. Porque se o condomínio não cumpre, mais tarde ele vai ser cobrado. E a conta é alta, né? Então, o síndico profissional ele é importantíssimo hoje. Mas muito mais que o síndico profissional, as pessoas têm que estar capacitadas a entender como é que o mundo do condomínio funciona. Eu me lembro, hoje nós estamos no ano de 2024. Eu me lembro perfeitamente, o estado de pandemia, ele foi instaurado, instituído no Brasil, no dia 11 de março de 2020. Me lembro muito bem disso, porque dia 7 de março eu participei de um evento, Tá? que foi no sábado, depois dia 11 teve essa situação aí da pandemia, enfim. O que que eu entendi, né, que os sobreviventes da pandemia, só pensar friamente, Tá, somos sobreviventes. Eu, sim. você, Gabriel, que é nosso diretor que está ali atrás, toda a nossa estrutura, produção, enfim, somos sobreviventes. O que que eu pensei? Que quem sobrevivesse fosse ficar melhor. De novo, a gente estava lá fora, nos bastidores conversando, e a gente estava falando de aula, né, Sim, que você leciona em curso técnico, eu também tenho a minha experiência nos locais que eu costumo lecionar, e a gente estava falando da falta de educação, né, do aluno que não te respeita, do aluno que não valoriza, sim, e falamos até sobre nós somos da época de chamar o professor até de mestre, né. exatamente. Você comentou que o aluno te chamou de Pelo nome, Ricardo, e o aluno me chamou de Joe. Falei: "Pô". Então, aonde eu tô falando tudo isso pra chegar aonde, né? Parece que as pessoas, a evolução do ser humano, parece que tá pra fazendo com que as pessoas fiquem muito piores. Vou dar um exemplo, até pra chegar no condomínio, pra você entender, internauta, onde eu quero chegar. Pra quem me conhece sabe, eu ando de carro, eu tenho meu carro, né, também tenho uma moto, mas em algumas atividades eu prefiro ir de transporte público, né. sim, E hoje, dia 1º de fevereiro, eu vim pra cá de transporte público. E uma coisa que foi interessante, eu subi no ônibus e estava lotado o ônibus, na frente, só que depois da catraca estava vazio, sim. sabe, tinha 3 ou 4 pessoas. E eu fui passar, nossa, quase fui linchado. Por quê? Por que que você quer passar? Né. Hum, Então, eu quero chegar aonde, até usando o que você acabou de falar, eh, o condomínio, né, o condômino ele tem que entender, ele tem lá a sua fração ideal, que é o que ele paga, que é o apartamento dele, de repente a vaga da garagem e tal, mas a área comum, ela tem que ser, vivida de uma forma que não você não comprometa o seu vizinho, sim. que você não atrapalhe o seu vizinho. Eu sou muito preocupado, Ricardo. Agora vindo pra cá, eu desci do elevador e minha mochila caiu, enfim, e o que estava na minha mão caiu no chão e fez um barulho. Eu falei: "Putz", preocupado Eu com os as outras salas que, né. Então, essa relação do entre as pessoas no condomínio é muito difícil. sim. E nesse seu trabalho, você pensa em, vamos dizer, não reeducar, mas talvez tratar essa pedra bruta. Vamos tratar o condômino como uma pedra bruta, né. Sim, Ele é uma pedra bruta, é um diamante,
só que precisa ser lapidado. E então esse vai ser o foco do seu trabalho para poder É, minimizar essas tretas que vivem acontecendo nos condomínios. exatamente. Bom, quando a gente fala desse meu trabalho, eu preciso falar de Maslow, da pirâmide das necessidades de Maslow. Então são 5 necessidades do ser humano. E aí eu vejo que o condomínio, ele tem 3 necessidades básicas. Conhecer, né, a base da pirâmide. Conhecer como é que funciona a administração, como é que está a legislação, tá? O que que ele tem direito, o que que não tem, tá? E aí vai para uma segunda necessidade, que é a necessidade básica do ser humano, a necessidade de socialização, tá? O ser humano é o único ser que não consegue sobreviver após o nascimento sozinho. Então ele precisa da mãe, precisa do leite materno, precisa do pai, precisa ser limpo, ele precisa ser alimentado, até ele ganhar uma independência, né. Então essa situação de, socializar e interagir com outras pessoas é natural, é inata a nós seres humanos. O que que aconteceu com a pandemia? Isso é o meu ponto de vista, tá, não estou dizendo que eu estou certo. Sim, Eu percebo que na pandemia as pessoas se isolaram muito. O que que salvou? "Ah, vamos decorar a minha casa", esse mercado cresceu muito, e vou para a internet. E a internet é um mundo muito solitário. Você conecta com muitas pessoas, mas você está sozinho, verdade. né. Você tem lá 1.000, 2, 3, 10.000, seguidores, amigos, entre aspas, só que você não tem Você ninguém. está sozinho. É, E aí você falou: "Ah, a culpa do Previna-se é do Ricardo". Não, a culpa do Previna-se é a nossa educação. A culpa do Previna-se foi a nossa amizade, né, minha, a sua, do Cláudio, do comandante do Milan. do Milan, né. Existia um grupo de pessoas. Que quarteto fantástico, hein, meu? E tinha Eu, mais, né. você, o Cláudio, o Cláudio, engenheiro Cláudio, o comandante é, Milan, é verdade, tinha mais, né, tinha mas mais na verdade pessoas. esses 4, essa patotinha, né. E aí a gente trocava ideia, a gente, por que você não faz isso, você não faz aquilo?" E a gente cresceu, né, e a gente Foi. está bem. Agora, o que que eu percebo? Quem é meu público quando eu dou aula para o ensino técnico? São jovens de 15 a 20, 25 anos. Eu tenho pessoas com 60 anos de idade, né. Eh, mas são pessoas que querem algo, eles querem se profissionalizar, eles têm planos. Agora eu percebo que tem muito jovem que não tem plano, né, que é a geração Z, a gente estava conversando também, Foi, né. exatamente. É uma geração muito boa, muito inteligente, conectada, mas ela não consegue interagir. Ela não consegue interagir fora das redes sociais, dos aplicativos, né, não consegue fazer isso que a gente está fazendo. A gente está gravando um programa, a gente está batendo um papo, Sim, né, e esse papo agrega valor para os seus ouvintes. Então, esse jovem, ele não tem perspectiva de, não é que não tem perspectiva de futuro, ele não tem planos. A nossa geração é uma geração que buscou o quê? Galgar espaço, ganhar conhecimento, autoridade e assim por diante. Então, para esse jovem não existe hierarquia, por isso que ele me chama de Ricardo, é, te chama de Joe, imagina. né. Agora, no mercado de trabalho isso faz uma diferença muito grande, você não pode fazer isso. Então quando um aluno fala: "Ô, Ricardo", eu falei: "Ricardo, sou teu amigo, não sou nada teu, sou teu professor, então é professor Ricardo", né. Por quê? Porque aí a gente vai para o condomínio. Quando o síndico chega, o profissional principalmente, ele é uma autoridade, né. A autoridade não de comando, mas a autoridade de conhecimento. Então ele tem que ser respeitado, né, com relação a isso. Aí eu presencio muitas discussões em assembleia, onde a pessoa fala: "Não, você está errado". "E por que você está errado?". "Não, porque eu acho". Acha, não pode achar. Na vida você Baseado não em quê, acha. né? Eu acho, tá bom, mas É. baseado em quê? Foi feito algum estudo? Teve alguma pesquisa, né, ou você viu isso em algum outro empreendimento? É interessante o que você está É. falando, porque eu também enfrento muito isso Uhum. de: "Ah, eu acho". Tá, mas você acha baseado em quê? E quando você comentou da pirâmide de Maslow, é interessante mesmo, porque muita gente não tem conhecimento, né, mas então você que não entendeu, busca entender o que que é quem foi Maslow e o que que diz a pirâmide de Maslow. Eu vejo muito isso quando eu vou falar de projeto de segurança, Uhum. e aí a gente posiciona as câmeras lá, e aí vem a contestação. "Ah, mas por que a câmera aqui?". "Por causa disso, disso". Então tem levantamento, Sim. tem uma análise de riscos, até para poder justificar: "Olha,
A câmera tá ali por esse motivo. E você comentou, né: "Pô, eu acho que é assim", o condomínio fala, mas, e esse achismo muitas vezes esbarra na falta de conhecimento. Sim, Só que o que que eu entendo, Ricardo, se eu estiver errado, você me corrija. Hoje, poxa, século XXI, 2024, não dá para alegar mais falta de conhecimento. não. Você está lá na ETEC lecionando, os cursos estão lá, comentamos, sobre a necessidade de formar turma. Se não forma turma, não tem o curso, não tendo o curso, o profissional não dá aula, não dando aula, não recebe. E daí eu escuto muito: "Poxa, mas não tem oportunidade". Não sei se você faz isso com as suas turmas, mas a escola que eu leciono, a gente tem grupos de WhatsApp para cada turma. E eu posto lá toda semana vaga de emprego. Sim, Toda semana vaga de emprego, toda semana. Como o meu foco, eu nessa escola, eu leciono para formação de porteiros, eu coloco lá vaga para porteiro. sim. E aí o aluno me liga não, me manda mensagem: "Poxa, tem alguma consegue me indicar alguma vaga?" Eu falo: "Pô, tá toda semana tá no grupo". Agora o cara tem preguiça. Sim, Ele tem preguiça de olhar, de abrir o grupo, de entender e ir atrás. Você comentou que você está retomando aí, o seu podcast, né. isso. Então, é importante a gente divulgar também, até porque é conhecimento. Sim, Você usou até uma palavra interessante, o Previna-se, ele é uma utilidade pública, e assim como o seu também será. sim, com Que certeza. temas que você pretende abordar no podcast? Vai E ser voltado para condomínio, é isso? voltado para o morador de condomínio. Para o morador? Com o objetivo de auxiliar o síndico no seu trabalho, tanto profissional quanto o morador, Tá. e a administradora, porque eles barram, como a gente já falou, na falta de conhecimento e no achismo. Ah, eu vou bom, a segunda necessidade é a necessidade de socialização, que a gente já Você falou, estava falando isso. e a terceira necessidade é de se colocação no mercado de trabalho, na realização pessoal, porque sem trabalho a pessoa não paga condomínio, Verdade. sem empreendedorismo não paga condomínio. Então as necessidades são As 3 administrativas, necessidades, administrativa. social e desenvolvimento pessoal. E aí você falou da pessoa que vai buscar emprego. Eu tenho lá, a gente, eu leciono, graças a Deus, uma escola reconhecida, então as empresas vão até lá buscar profissional. E aí eu tenho que desviar um pouquinho, às vezes, pessoal, todo mundo já sabe desse meu perfil, eu ensino a pessoa a fazer o currículo, a se portar na Na entrevista, entrevista. a se vestir na entrevista, né, porque as pessoas também não sabem mais, né. Nós fomos educados nós fomos ensinados a fazer isso, Foi. né. Hoje não tem mais esse espaço. O que aconteceu? Não me pergunta, porque eu não sei, tá. Mas o jovem acha que ele tem conhecimento, ele tem tudo, então a empresa tem que contratá-lo. Não vai. O que que eu ensino para o meu aluno, o Moreno? A empresa, ela existe só para ter lucro. "Ah, não, a empresa existe porque ela quer ajudar as pessoas, não sei o quê". Pode até ser, mas ninguém aplica seu dinheiro numa empresa para não ter lucro. E você só tem lucro com bons profissionais. Se o profissional que a empresa contrata não for qualificado, ela vai ter prejuízo. Então, o jovem hoje ele tem que se posicionar. E é prejuízo mesmo, né? É. E Prejuízo. aí, como a gente vai para o mercado de trabalho, o condomínio hoje é uma empresa. A diferença é que ele não tem fim lucrativo, não tem objetivo de ganhar dinheiro, mas ele recolhe encargo social, ele tem que ter o elevador regulamentado, né. Hoje o elevador é um Exatamente. transporte. Você tem que ter lá as normas regulamentadoras atendidas. Então é uma empresa, as pessoas não sabem disso ainda, não percebeu, né. Então você tem que ter conhecimento, saber como é que tá, como é que não tá. Eu costumo brincar o seguinte: você prefere comprar um apartamento que tá na Pichincha, tá barato, sei lá, custa 150.000 e tá por 100. Por que esse apartamento tá tão barato? "Ah, Ricardo, mas eu fui lá, tá bem decoradinho, tá bonito. E o prédio?". Não, o prédio, é, Né, o o prédio já não prédio tá tudo isso, né. então, é mais fácil você reformar um prédio ou um apartamento? Por que que o prédio chegou nesse ponto? Moreno, eu vou dividir com o internauta, olha a responsabilidade. Foi por volta do ano 2000, né, eu estava administrando um condomínio, me veio esse condomínio na estação Ana Rosa do metrô, Tá, lá em São Paulo. em São Paulo. As lojas debaixo do condomínio eram alugadas, tinha uma padaria fantástica, uma senhora padaria, a 2 quarteirões do metrô, ponto de ônibus na porta, uma ótima localização, perfeito.
as cozinhas enormes, um prédio antigo. E eu fui Caramba, você tá falando, eu tô até vendo o prédio. ah, É na frente do Bradesco, esquina com o posto de gasolina? não, não, Que ali não. tem várias É, lojas esse embaixo. você que você está falando tinha um supermercado ali na Isso, época, não. isso. É Ainda tem o supermercado lá eu não vou ainda. dar o endereço, mas é numas 2 ruas abaixo, Tá. tá. A cozinha fantástica, você tinha mesa para 6 lugares na cozinha, pra você ter ideia. E eu fui fazer uma vistoria, né, mania sua também, né, de olhar, porque você tem que quando eu pego para administrar, eu faço um pente fino, vejo o que está É. acontecendo, e pra apresentar, né. E aí me assustou 2 situações que eu vou dividir. A primeira, que o hidrante estava travado, não abria, tá. E a segunda, alguma algumas partes da área comum, a parte elétrica era de tecido, fiação de tecido. Pô, então o condomínio era antigo, hein? Antiguíssimo, antiguíssimo. Bom, apresentei na assembleia, falei: "Olha, precisamos primeiro chamar um especialista, um eletricista, um engenheiro, para avaliar a situação, destravar o hidrante, trocar a fiação", né. E coloquei todos olha, a prioridade eu acredito que seja trocar a fiação. A pessoa vira e fala: "Não, não precisa, está funcionando". Vai mexer nisso pra quê, né, meu? Tá tudo certo, tudo E aí funcionando. teve apoio das pessoas, enfim, né, não foi para frente a proposta, né, e o prédio eu não sei quando é que ele reformou, porque um pouco tempo depois eu Entregou. deixei ele administrar, eu entrego. Hoje eu entrego o condomínio. Quando eu percebo que não vai dar certo, Até porque é é dor de cabeça pra você, né? sim, Imagina se assumir uma bucha você dessa, daí depois dá um pau lá. você Meu despende Deus. muito tempo para pouco retorno. Então, eu sempre faço isso. Quando a coisa não vai, para não ser o culpado, eu dispenso, Né. né. E pior que tem muitos que acabam assumindo, não fazem esse pente fino, acabam entendendo que tá tudo certo. "Ah não, mas tá assim até agora, não deu nenhum problema", só que esquece das consequências. Sim, Caso aconteça alguma al vamos pensar na tragédia, aconteceu um sinistro, primeiro, a seguradora não vai pagar, não vai pagar. não vai indenizar. É, Fora o problema patrimônio é o de menos, mas e quando envolve perda vida, de vidas, né? né. E isso o morador, os condôminos em geral, até síndico, enfim, parece que não tá entendendo É, essa toda essa responsabilidade, né. é. Deixa eu aproveitar esse momento, olha só, Vamos lá. são 19 minutos, 19 horas e 29 minutos, estamos encerrando aqui nosso primeiro bloco, então lembrando, o podcast Previna-se, ele tem o oferecimento da Orion Lift Elevadores. Então você que tem necessidade de manutenção preventiva, manutenção corretiva, retrofit no elevador, www.orionlift.com.br, telefone deles 3864-2006, serviços de portaria, limpeza, zeladoria, jardinagem, estamos com o apoio do Grupo Natzar, www.gruponatzar.com.br, telefone 2081-5811, treinamento relacionado à brigada de incêndio, revalidação da VCB, normas regulamentadoras, treinamento em geral. Estamos com o apoio da Nova Estratégia Consultoria. Eles estão no Instagram como @novaestratégia.consultoria. Telefone 976026118 e Desentupidora Júpiter. Serviço de desentupimento, dedetização, desratização, controle de pragas, limpeza de caixa d'água. www.jupitersp.com.br. Telefone 3851-8550. Então, muito obrigado a você que está nos acompanhando, você que nos prestigia com a sua audiência. Deixa o like aí no nosso vídeo, compartilhe com seus grupos aí, com seus contatos, porque o Previna-se ele é feito por você e para você. Tanto que o tema de hoje, né, vivendo em condomínio, tô até usando sua marca, né, foi uma sugestão de um internauta, né. Então você que participa com a gente, sugere tema mesmo, que qual que é a ideia aqui? O Ricardo comentou logo no início do programa. O Previna-se ele é de utilidade pública. Então você tem aqui a solução, ou pelo menos a alternativa para os problemas que tem em condomínio. Ricardo, foi até interessante, teve um convidado não, teve um internauta, ele mandou uma mensagem para nós, dizendo que ele queria um certificado no final de cada programa. Ele falou que cada programa é uma aula. Ele falou: "Meu, Ótimo, cada programa muito é uma boa. aula". Então, não até a gente É, está tratando junto com a produção, para verificar como é que a gente pode fazer isso, né. Porque tá. olha que interessante, né, na verdade é 1 hora,
é uma hora de bate-papo, onde, poxa, finalizamos a nossa primeira meia hora, né, mas olha quantas informações você já passou para o nosso Sim. internauta, num bate-papo. Então a ideia do Previna-se qual que é? É você encaminhar para nós qual que é a sua dúvida, qual que é a sua dor, né, qual que é a sua dor, Sim. nós vamos trazer aqui os médicos, os especialistas, para fazer esse diagnóstico e te passar, de repente, a receita daquilo que você pode, ou deve, implementar. Porque, Ricardo, você vai não sei se você concorda comigo, mas muitas vezes a solução tá fácil. Sim. É Mas simples. aí existe aquela, eu comparo muitas vezes a área condominial com uma área política. Então, tá tudo andando muito bem, daí veio a eleição, trocou, seja o prefeito, seja o governador, seja o presidente, tá Uhum. tudo andando, mas o que assumiu não é do partido do anterior. Então aquilo que tá funcionando, ele muda. É. Muda até nome do negócio. Eu vou até dar um exemplo, não vou dar exemplo, senão eu vou queimar, eu não quero falar. Mas você sabe, tem alguns Sim. alguns municípios, tem um bilhete de passagem de ônibus, né. Muda até isso. Então, mudou o prefeito, ele muda o nome do bilhete. Muda a cor da Pô, da mas da se o da bilhete está funcionando até é. e isso eu vejo nos condomínios também, Sim. sabe. E eu percebo que você comentou, né, que você vai estar retomando aí a os seus podcasts, tal, até, você tem ideia, até para o nosso internauta já ir se programando, de alguns temas que você pretende abordar? E aonde que agora eu tô do lado de lá, tô do lado de Tá. lá, e tô interessado em conhecer mais sobre isso. E me interessei em ouvir o podcast do Ricardo Conceição. Primeiro, qual vai ser o nome do podcast, né, porque aí o internauta já anota lá, Aham. anota Já aí para não procura. perder, né, o nome, aonde que ele vai ouvir, se vai ser via, também não quero dar nome que eles não aqui não patrocinou, não tem nome, né. Então ele vai ouvir aonde o podcast? Tá. É, porque e até o tema, se você já tem tema para lançar, fala do É. podcast aí, porque O o nosso internauta, Ricardo, ele é muito ansioso, e ele quer informação, tanto que fica bombando aqui o Tá. YouTube com pergunta, meu WhatsApp bombando, mas é legal porque se tá bombando é porque o internauta quer o informação. assunto interessa. Nome do podcast, onde eu vou te encontrar, porque eu quero ouvir seu podcast agora. Vamos lá. Vivendo em condomínio. Não podia ser Não podia ser diferente. Não diferente. dá, né, Na essa é uma verdade eu marca perguntei já sabendo a é. resposta. Vivendo em condomínio, que é É uma marca que você carrega é, já há quando eu te muito tempo. conheci quando eu te conheci, nós vamos entregar nossa idade, você já na verdade já entregou sua idade, você falou que tá no mercado desde 85, Desde então você já 85. entregou sua É. idade. Nós nos conhecemos lá na Expo Síndico de 2005. 2000, por Não, aí. não, 2005 foi. Que eu palestrei em 2005, 6 e 7, Isso. né. É. Então, É eu já te é conheci no stand, né, é. na Expo Síndico, vivendo em condomínio. Eu estava no stand no primeiro, depois nas 3 últimas edições eu também palestrei em todas elas, né, com esse tema do Com esse Vivendo em tema, vivendo Condomínio. em condomínio. Nossa, quanta história, né, mulher. Nossa. Vamos lá, você vai ouvir o Vivendo em Condomínio inicialmente no Spotify, Spotify, tá. E eu vou trabalhar ele para colocar no YouTube sem imagem, é só áudio. tá. Por enquanto é só áudio, não tem imagem. Ah, Pra não assustar o povo? não, não, também, também. Mas é mais prático para mim, né. Eu sento lá, falo e para mim pessoalmente é mais prático. Amanhã talvez, a gente não sabe. Agora, quais assuntos eu vou tratar? Hum, Vou tratar daqueles assuntos que ninguém quer saber, né, que é das obrigações, né, conhecer como se administra, a legislação, quais são os seus deveres, que a gente está muito acostumado a conhecer só os deveres, aliás, só os direitos e não os deveres. Aí eu vou falar também de práticas para você interagir com o seu vizinho. Eu acho isso muito importante, tá? Porque quando você interage com o seu vizinho, você é um colega, você vai para uma assembleia, você pode até divergir sobre o assunto que está sendo tratado, mas vocês não brigam, vocês se respeitam, sim. tá? Então essa interação entre as pessoas é muito importante, as pessoas se unirem para um bem comum. E vou falar também de desenvolvimento pessoal. Eu vou falar de inteligência emocional, que é muito importante. Porque quando você fala: "Olha, um assumiu, fez isso, e o outro tá saindo, e aquele que está entrando vai mudar tudo". Algumas prefeituras, né, pega a escola, deixa de uma cor e quando sai pinta tudo de outra.
olha o custo disso, não tem Né? Olha o necessidade. dinheiro que O di poderia ser É, utilizado de outra de forma. outra forma. E você falou de pintar, realmente, É, enfim, não quero também nem falar de bairro, que o pessoal conhece tudo aqui, mas a siga escola estava perfeita. Aí, pintou tudo, eu falei: "Mas tá pintando por quê?" acordo do prefeito, acordo do partido, né, enfim, sigamos. E no condomínio, eu percebo que muitas vezes se leva pelo pessoal. Então a pessoa colocou o carro atravessado na vaga, o síndico foi lá, deu uma advertência, então ele se coloca como opositor desse síndico, porque ele foi advertido, ele não reconhece o erro, e aí se candidata só para perseguir. Eu tive numa assembleia, o Moreno, que foi muito engraçada. Foi um conjunto habitacional, a prefeitura me contratou, né, para auxiliar na entrega, e eram 500 unidades, não é, foi em São Paulo, tá? No Tá. interior aqui. 500 unidades. Eu e meu sócio fomos lá, levantamos tudo, e eu falei: "Olha, vamos fazer o seguinte, o pessoal nunca morou em condomínio. Eu preciso treiná-los. Então vamos entregar de 40 em 40, 50 em 50. A gente põe numa sala, ensina, mostra como é que é." E era um ano de campanha. No carnaval, né, entregou-se todos os imóveis, tudo, tudo. Então, assim, imagina, um final de semana, todo Virou um mundo carnaval, mudando. Virou um virou um carnaval, carnaval. sem samba, né? Puts, meu. Bom, enfim, vamos continuar trabalhando. E veio uma primeira assembleia, instalamos o condomínio, deu tudo certo, elegemos o síndico. Numa segunda assembleia que eu tive que fazer em 3 meses, porque a inadimplência cresceu de uma forma muito grande. Imagine, um condomínio com 3 meses, a inadimplência saltou de 10% no primeiro mês para 40% no terceiro. Nossa, meu. Então, né, fui lá, fez a assembleia, um monte de gente, tinha gente pela janela. E tinha um grupo de torcida organizada. Então, quando eu estava com a palavra, que eu estava presidindo a assembleia, todo mundo ouvia. Quando o síndico tomava a palavra para se pronunciar, Vai, esse assovio, grupo, gritaria. isso. Você conhece? Você estava lá, não? Não, 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 olha só, Ricardo, não, só pra você entender, o internauta sabe disso. Ah, Eu já falei isso acho que umas 2 vezes aqui. Eu tenho uma cicatriz na minha mão, depois eu até posso mostrar fora do ar. ah, Tem uma cicatriz onde numa assembleia, qual que era, como que a mesma coisa, por isso que eu falei, você estava lá? Quando o síndico falava, todo mundo ouvia, mas quando a administradora ia falar, é, aí todo mundo se rebelava. E essa administradora, até ela veio a falecer o ano passado, quando ela estava falando, do nada um cara levantou do meio do povo e jogou uma cadeira nela. Só que, óbvio, né, qual que é o instinto de defender, eu tentei segurar a sim. cadeira. Só que imagina, aquela cadeira de plástico branca, cortou aqui, então eu tenho uma cicatriz aqui na minha mão e a É, cadeira pegou nela. Só que se pegasse direto nela, o dano nossa, seria muito maior. Então por isso que quando você falou, eu estava lá, as assembleias parece que são muito semelhantes, sim, muitas sim, vezes, né. sim. Então tem aquele pessoal que é, vamos dizer, que é da situação, e aquele que são os opositores, e os opositores Isso. incomodam, grita, xinga, vaia, e esse lance da cadeira, a minha mão tá aqui com a cicatriz. Mas É. continua, daí quando ia falar, E aí olha, eu percebi que tinha um líder, falei: "Escuta, você quer falar?" "Não, não quero falar." "Mas por que vocês estão vaiando?" "Ah, fala." "Não, que a gente não quer aumento." Falei: "Mas não tem pauta de aumento." "A gente não gosta do síndico." Falei: "Mas, pô, meu, né, aí eu percebo o seguinte, existe o emocional e o racional, e a gente tem que aprender a separar, né. mas Eh, não é fácil, né. não é Por fácil. isso existe isso que tá dizendo, a inteligência emocional. Então, Só que aí, putz, me perdoe o internauta, tá faltando inteligência tá então, faltando inteligência, tá faltando pra não e chamar ninguém é. de burro, né. Não, não, eu não estou chamando ninguém de burro, é que na verdade as pessoas querem se defender e eu acho, esse movimento das pessoas Um irem, direito, né. retrucar, eu acho isso tem um olhar muito positivo para isso. As pessoas estão se organizando para fazer o que acreditam. Agora a gente só tem que mostrar que o que ela acredita é verdadeiro ou não, Hum. é devido ou não. E como se faz isso? Porque existem as pessoas que conhecem muito de condomínio, sabem, conhecem os direitos e deveres e não participam. Essas são as piores, né. Tem uma frase, acho que do Martin Luther King, não vou lembrar agora, mas ele diz o seguinte, que assusta não é o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. E isso acontece muito em condomínio, né, a pessoa não quer ir até lá,
para não se indispor, para não ter problema, né. Eu até ensino as pessoas a participar de uma assembleia. Eu vou até falar para o teu internado. Como é que você participa de uma assembleia? Primeiro, olha a pauta. Primeira coisa, veja a pauta. Concorda com a pauta, não concorda com a pauta? Vai buscar informações sobre essa pauta. Busca com o síndico, busca com a administradora, já forma a sua opinião, conversa com alguns colegas dentro do condomínio e vá para a assembleia só para votar sim ou não. É simples, né. Então esclareça antes, porque, quando você deixa para fazer isso no momento da assembleia, você despende tempo, a emoção vem né, a flor da pele, Sim. né, e você se descontrola. Então a primeira coisa, saiba o que você vai aprovar, primeiro, tá. E vá com tempo, vá com disponibilidade de ajudar. A pessoa está retrucando, está falando, está querendo briga, não tenta defender. A melhor situação é ficar no silêncio, deixar a pessoa desabafar, né. Tem até técnicas, né, quando a pessoa desabafa muito, você fala: "Espera aí, eu não entendi direito, você pode repetir?". E Né? quando ela vai repetir, ela repensa, né. Então, é preciso muito sangue frio, é preciso equilíbrio, muito equilíbrio emocional e conhecer a inteligência, emocional para aplicar, né. E é assim que eu vejo Mas o que eu essas. percebo, Ricardo, é o seguinte, eu tô entendendo tudo que você tá dizendo, o internauta também tá entendendo, mas, as pessoas não pensam assim. Não, Elas vão lá já com nem leu a pauta. não, Você falou que você ensina como é que você vai pra assembleia. Primeiro item é ler a pauta. Só que o cara nem lê a pauta. sim, Então ele já vai fazer: hoje eu vou, e vou causar". é, Pô, mas vai causar por quê? E eu já vi, olha, eu não participo de muita assembleia, não participo de muita assembleia, até porque o meu assunto geralmente não é tratado em assembleia, né, mas as que eu fui, eu percebi que o cara ia, mas ele não tinha nem lido a pauta. não, Então o cara levanta a mão e quer fazer uma pergunta, tá, mas, por que que tá aumentando a taxa da água? Mas o assunto não é esse, sabe, então olha, esse assunto não tá na pauta, então esse assunto não vai ser tratado nessa assembleia. não, Então, mas aí eu tô falando isso pelo seguinte, você falou que vai assessorar também síndicos sim. profissionais. Você tem condições de informar para o nosso internauta, com a sua experiência, quais as principais, dores que o síndico profissional tem enfrentado? Porque você já comentou, né, pô, é o morador. O morador ele não sabe o que ele quer, Uhum, sabe. Até você comentou, é muito interessante, né, sobre direitos e deveres. O morador só quer saber dos direitos, sim. né, só que ele esquece que ele tem deveres. Só que isso respinga lá no síndico. Então, você vai começar ou já está trabalhando em apoio, né, ao síndico profissional. Quais as principais dores que eles te apresentam? Pô, pega mais em talvez no jurídico, talvez numa o que que você mais ouve? Olha, o que mais pega é a forma de administração, tá. As pessoas não entendem por que que o condomínio dela é de um preço, tem um valor, uma taxa de contribuição, e o do outro um valor diferente. E aí a culpa não é do síndico nem do administrador, a culpa é da matemática. Eu explico. Eu já tive numa assembleia que a pessoa falou assim: "Olha, o condomínio da minha mãe tem piscina, tem sauna, tem um monte de coisas e é bem mais barato que aqui. E lá só tem uma portaria também". E aí eu pergunto: "Olha, aqui tem 60 unidades, quantos apartamentos tem lá?". "Ah, lá tem mais de 500, tem mais de 200". "Ah, então a culpa não é de ninguém, é da matemática. Né? Quanto maior o número a ser dividido, menor é a sua contribuição". Então, se eu estou na minha família, tem eu e minha esposa trabalhando, a gente vai dividir as despesas da casa por 2. Sim, Meu filho começa a trabalhar, quer contribuir, divide por 3. 3. Então vai diminuindo, né, quanto mais pessoas a contribuir, menor é o valor. Essa é um dos pontos. Outro, as pessoas não sabem o que estão pagando, nem por que estão pagando. Ela acha que, elevador, por que pagar manutenção de elevador? Não precisa. Nunca deu problema, o elevador é novo. Precisa sim. Existe legislação para isso, né? Eu estava te contando recente, tem pouco tempo, e eu vou falar, a pessoa vai até saber. Mas enfim, eu acho importante falar isso. Ah, existe um condomínio onde a porta de fogo está ali próximo do térreo, né, a saída bem próxima a porta está bem próxima da saída. Tá. E a pessoa mora no primeiro andar, então ela usa aquela porta para ir, não espera o elevador, né. É bom fazer exercício, né. Né?
E aí ela veio com uma sugestão, falei: "Não, aquela porta é muito pesada. Eu sofro muito para abrir aquela porta, troca aquilo por uma porta de vidro". Poxa, espetacular, né? E aí briga com o síndico, fala com todo mundo e as pessoas dão ouvido, né. E aí você percebe o seguinte, a pessoa não sabe para qual a função daquela porta. E aí você tem que ensinar isso também. E não tem problema nenhum, a gente não é obrigado a saber de tudo, né. Então mas às vezes a gente precisa, informar. Talvez fazer um jornalzinho do condomínio. Então sugiro para o síndico, tudo que você fizer anota, filma, né, faz um relatório do zelador, porque as pessoas veem o zelador. Eu tive uma outra situação. O zelador só vive sentado. Mas espera aí, eu fui ver, o zelador trabalha muito, né. Ele trabalha 1 hora a mais, olha o perigo, ele trabalha 1 hora a mais para satisfazer os condôminos, e não cobra, não aponta isso. Mais tarde isso vai virar uma reclamação trabalhista. Sem dúvida. Né. Então, o síndico de uma forma sutil ele tem que fazer isso, de tempos em tempos, né. Grupo de WhatsApp, o síndico tem que criar o grupo do WhatsApp, onde as pessoas não possam participar, onde só ele manda informação, porque senão vira. E aí no grupo do WhatsApp eu falo também para os síndicos e administradoras, que não se impressionar muito, porque é muito agressivo alguns grupos. Eu participo de alguns, eu chego a ficar meio mal, né, Só em porque ler o que está sendo só discutido, em né? ler, né, é muita agressividade, é muita, me foge a palavra agora, suposições, né, Achismo, né? achismo. Né, não sabe o que tá É, acontecendo, mas viu a fumaça, pô, tá é. pegando fogo? "Ah, o Espera aí, é um síndico não pessoal faz fumando. nada, o zelador ninguém faz nada", e não é assim, né. E aí, eu falo da teoria de Pareto. Pareto, né, um pesquisador italiano, que diz o seguinte, a teoria 80-20 dele diz o seguinte, que 80% na época, né, da fortuna da Itália estava na mão de 20% das pessoas. Então tudo na vida é uma proporção 80-20. Então se você parar para pensar, 80% dos seus gastos vão para 20% das suas despesas. Aluguel, né, conta de água, enfim, 80% da sua receita vai para 80% da sua receita vai para 20% das suas despesas, é isso. Sim. E no condomínio, no grupo do WhatsApp é a mesma coisa. 80% tá quietinho, sabe como é que é. E 20% tá brigando, tá falando, né, tá Mas aí é que tá, reclamando. esses 20% são os que atormenta. E não quer saber de aprender, né. Mas eles contagiam os outros 80 um pouquinho. Então você precisa dar uma atenção maior. E até aqui esses 20%, qual que é a sua dor, né. Então, A porta de contrafogo tá feia, mas olha, ela existe para isso, isso, isso. Lembra o caso do Joelma, né, essas regras vieram depois do Joelma ensinar as pessoas. Exige paciência? Exige. É função do síndico? Não é. O síndico não é um educador, ele é um administrador, administrador, que é né. diferente, né? É É, diferente. mas a gente precisa constantemente estar orientando as pessoas, não tem outra forma, Tá, né. isso você falou do síndico. Agora é a mesma pergunta para dos condôminos. Tá. Quais as principais dúvidas que o morador tem? Por exemplo, você acabou de falar dessa pessoa, desse morador ou moradora que quer trocar a porta corta-fogo por uma porta de vidro. Só que essa pessoa, aí você é obrigado a puxar a sardinha para o meu lado, né. Eu ministro treinamento para formação de brigada de incêndio. E o que que os síndicos me perguntam sempre? "Puxa, como é que eu consigo angariar quórum?" Eu falo para ele: "Bicho, não tem uma receita, Uhum. mas existem algumas alternativas. Tem um síndico aqui de Diadema, né, para quem não sabe, o estúdio da Brasconde fica em Diadema. Tem um síndico aqui, que ele fez? Ele promove um café da manhã. Então, ó, brigada de incêndio com café da manhã, né, e põe uma Perfeito. foto lá, uma mesa gigantesca de café da manhã. Só que no dia é uma bolachinha, um cafezinho. Então, mas as pessoas vão por causa do café. Então, e o que que eu percebo, né, muitas vezes a pessoa não quer ir na brigada de incêndio, não Sim. quer. Eu tô lá ministrando treinamento, daí passa a pessoa com o cachorro, não tem problema, não tô cuidando da vida de ninguém. Só que se tem tempo pra passear com o cachorro, não pode investir um período com treinamento. Uhum. A pessoa vai pra piscina, fica lá. Então, o que que eu percebo, né, o morador, falamos isso quase agora, não dá para alegar falta de conhecimento. Não. O conhecimento ele tá lá. Então, você comentou do Joelma, né. Infelizmente, hoje,
todas as normas, as leis, portarias, decreto, tudo foi baseado na desgraça, na tragédia do Joelma. Joelma e Andraus. Esses 2 foram só que aí, o tanto foi falado sobre Joelma, aí você marca a brigada, Não vai a pessoa ninguém. não desce. Não. Então, agora, daí depois acontece, pelo amor de Deus, que não aconteça nada, mas acontece o sinistro, ou perdi o apartamento, por quê? Porque ligou 3, 4, 5 aparelhos na mesma tomada. Então, Uhum. essas muitas vezes o morador ele reclama, mas ele também não está disponível para nada, né. Ele não quer participar, ele não quer colaborar, Exato. tudo é difícil. Pô, se a brigada é no sábado, não dá porque sábado ele quer descansar. Durante a semana não dá porque trabalha. À noite não dá porque quer descansar. Pô, vai ser feita a brigada quando? Então, continue com o seu raciocínio. Dores dos moradores. Vamos Que lá. que 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 Uma base do meu trabalho é a interação social, a necessidade de interagir com as pessoas. Quando eu estava com o jornal ele aconteceu lá em Vargem Grande, na cidade, no município de Vargem Grande Paulista. Então eu comecei a fazer algumas parcerias com os comerciantes locais e levei algumas situações para os condomínios. Por exemplo, café da manhã. Você falou do cachorro, eu levei um adestrador, né. Algumas situações para atrair as pessoas, e as pessoas começaram a participar desses eventos. Fiz caminhada, atividade física, tenho fotos, eu preciso buscar essas fotos e colocar. Pessoas participam quando você tem uma situação de interação. E tá. aí é a chance de você, né, criar vínculos, fazer amizades e trazer essas pessoas para participar de uma brigada, participar de um conselho, Trazer para o seu lado. trazer para o lado dela até, né. Porque se você está defendendo o condomínio propriedade comum, você está defendendo Todo mundo. todos, É. né. Então, eu percebi que isso funciona muito bem. Então o que que hoje o síndico pode fazer? As pessoas têm pet, promove um passeio com os cachorros no quarteirão, né. Você cria as pessoas têm muita bicicleta hoje, Sim. faz um passeio de bicicleta, né. O café da manhã é caro? Pô, então faz um café da manhã comunitário. E aí eu vou lançar aqui para você, se você quiser lançar para os seus internautas uma ideia, né. Sábado à tarde, 3 entre 3 e 5 horas da tarde, a maioria das pessoas não estão trabalhando, né. Vai para a área de lazer do condomínio, fica ali, espera alguém chegar, bate papo, cria vínculos, Né. né. Mas não vai ficar falando mal de tudo. Hã. As pessoas às vezes se encontram, vão falar mal do síndico, aí um dos motivos do espaço do síndico profissional ter crescido muito, foi o desincentivo ao síndico morador, né, porque ninguém quer. Eu vou te confessar para você e para o internauta lá, lá em casa eu estou proibido de fazer parte de qualquer direção de associação ou ser síndico profissional, porque a última experiência foi muito Traumática? não para mim, né, para um companheiro ali, para um colega, né, que estava na direção. Na época não era um condomínio, era uma associação de moradores, e a associação de moradores, ela é a mesma forma de administrar do condomínio, porém a parte legal, a legislação é totalmente diferente. Então você não tem a figura do síndico, você tem a figura do diretor-presidente, Tá. e o vice-diretor, tesoureiro e assim por diante. E aí houve uma situação de agressão ao presidente, eu era vice. Então foi uma coisa muito chata, né, Poxa foi vida. muito triste. E aí, fora o desgaste emocional, porque você está contribuindo no ambiente que você mora, fica muito ruim. As pessoas entenderam, apoiaram, ajudaram, né, mas é constrangedor, né, você dedicar seu tempo, seu conhecimento para uma comunidade e ter esse tipo de retorno. Então por isso que hoje muitos condomínios não conseguem eleger um síndico morador, né, e parte para o profissional. Tem muito profissional bom, Tem, tá, mas também e tem tem. os 20% que é ruim. E Né, pareto. É, esses 20%, infelizmente, denigrem a imagem dos exato, bons, compromete o mercado. exatamente. Eu já tive situações onde, vamos falar de terceirização, infelizmente tem empresas muito boas e tem empresas muito ruins. Uhum. Só que eu conheço um síndico que até ele está assistindo, que ele é nosso internauta assíduo, ele terceirizou, ele colocou 4 empresas lixo lá. A primeira quebrou, a segunda era oriunda da primeira, quebrou, a terceira era funcionária da primeira, quebrou, e a quarta quebrou. Ele falou assim: "Meu, tô de saco cheio de empresa terceirizada". Eu falei assim: "Não vou mais terceirizar, vou colocar todo mundo próprio".
Agora por quê? Porque ele foi nos 20%. Sim. E ele conseguiu 4 Empresas ruins. dentre os 20%. É. Por isso, aí eu vou usar o gancho que você, em um momento da sua fala, colocou aí. A importância de uma boa administradora, sabe. Então você tem que ter o apoio de uma Sim, administradora. Você tem que, viu, internauta, você tem que ter apoio de consultorias especializadas. Consultoria administrativa, sim. que é o seu Hoje trabalho, precisa. uma consultoria jurídica, que é fundamental, você tem que ter um jurídico do seu lado, uma consultoria técnica de engenharia, sabe. Então eu vejo que muitos condomínios acabam: "Ah, não, mas vai custar quanto?". É investimento isso. É. Só que esse entendimento nem todo mundo tem e acaba, os condomínios sofrendo. Ricardo, olha só, infelizmente, puxa, já estamos quase batendo o nosso Já horário. estamos conversando há 15 minutos Então, só. Fazer uma auditoria nesse né, tempo, mas, né. eu acho que esse relógio É, alguma coisa tá errada. Não, mas vamos você lá. vê quando o assunto ele é gostoso de tratar, passa rápido Vai. demais. Então, mas assim, não sei, eu não quero, eu sempre falo isso e alguns me condenam, né. Tem um programa de televisão, uma TV aberta aí, que tem a pergunta do milhão. Aqui também tem a pergunta do milhão, que a gente deixa para o final, né. Esse dá até medo, viu. Não, não, mas Vamos fica lá. tranquilo que é uma pergunta, na verdade não é nem uma pergunta, eu vou fazer diferente, viu. Hoje, né, hoje dia 1º de fevereiro, mês de carnaval, já tô até, você falou do das nossa, tô até já, enfim. Qual que é a ideia, né. Primeiro deixa eu dar uma enrolada, para o nosso internauta buscar papel, buscar caneta, porque o Ricardo agora, ele vai deixar uma mensagem final para vocês, né, e depois ele vai passar os contatos dele. Então, ele vai deixar telefone, WhatsApp, vai, porque assim, Ricardo, eu tô do lado de lá agora assistindo, Ok. e gostei do programa, gostei do assunto, porque o tema foi sugerido, né, e gostei do entrevistado. Quero falar com ele, né, eu tô do lado de lá, eu quero saber como é que eu te acho. Então daqui a pouco você vai passar seus telefones, seus contatos, mas, antes de finalizar, eh eu tô morando eu mudei pra condomínio agora, né, então eu sou internauta, até então morava em casa, ou vim do interior, e agora tô morando num condomínio, e eu tô perdido. Eu não sei o que eu faço, eu não sei se eu faço parte do grupo do WhatsApp, não sei se eu me candidato, talvez, a ser conselheiro, não sei se eu faço um curso de síndico profissional, eu tô, sabe quando o cachorro cai do caminhão da mudança? Fica meio perdido. Meu, o que que eu faço agora? Então, o que que eu queria que você passasse para o nosso internauta, né. Uma mensagem final, entendeu? Uma mensagem final relacionada ao nosso tema, que é a sua Uhum. marca, vivendo em condomínio. Como viver melhor em condomínio? O que que o internauta ele pode, proporcionar para ele mesmo? Sim. Um convívio melhor, porque o que acontece? Você vai me entender, internauta, e não é carapuça para ninguém não, mas, sabe, tem aquele internauta, aquele morador, todo prédio tem aquele morador que não gosta de ninguém, só que ele nem conhece as pessoas. Sim. Aquele morador que ele não gosta do cara que vai pra academia, aquele bombado, só que ele não vai, só que ele não gosta do cara que vai. Então, que mensagem você deixaria para o nosso internauta, até para incentivá-lo, né, não quero Tá. influenciar na sua orientação, mas até para incentivá-lo a participar mais. Porque, poxa, mais uma vez, eu morei em condomínio também. E lá, até por a gente é assim, Ricardo, né. Sim. Eu participava da brigada, eu participava do conselho, eu era conselheiro. Meu, eu estava lá, eu queria entender o que estava sendo discutido ou tratado, que é onde eu moro, Sim. né. Mas você vai falar isso, o pessoal, torce o nariz, enfim. Já deu tempo de pegar papel e caneta, daqui a pouco vai deixar os contatos. Mas agora, mensagem final para o nosso Vamos internauta lá, vamos lá. saber se ele, diferente, outra coisa, de repente o internauta ele tá assistindo, ele mora em casa. Ele tá pensando: "Poxa, eu tô pensando em comprar um apartamento". Mas, por favor, mensagem Vamos lá, final para o nosso internauta. vamos lá. Você é interno, você mora em casa, vamos pegar essa situação. Você mora numa casa. Essa casa tem jardim e piscina. Você tem um custo com isso, tá. Em algum momento você vai pintar parte interna, externa, arrumar telhado, limpar calha, arrumar piscina. Isso tem um custo. As pessoas falam: "Ah, morar em condomínio é caro". Não é. É muito mais barato morar em condomínio do que morar numa casa, por quê? Tudo é dividido. Tá? Então pensa nessa situação de divisão. E quando eu falo em divisão, eu lembro da minha professora, a professora Dulce, lá da terceira série.
ela falava assim: "A tua liberdade termina quando a do outro começa". Eu, criança, demorei muito tempo para entender. E eu percebo muito isso em condomínio, a gente não consegue perceber que a liberdade do outro. Ele tem a liberdade, sim, de ir para academia, embora eu não goste, aquele espaço é um espaço supérfluo, podia fazer outra coisa, né. E deixar de ser egoísta. Me lembrou de um caso, um condomínio já tinha um espaço infantil, as pessoas queriam um espaço para os seus pets e as mães queriam mais um espaço infantil. E aí se organizaram, olha o poder da organização. Se organizaram, foram na assembleia e conseguiram mais um espaço infantil. E as pessoas dos pets não foram na assembleia e reclamaram com o síndico. Falou: "Mas você não fez nada?" Eu falei: "Olha, eu fiz, coloquei em pauta, né, foi aprovado mais um espaço pet. Aliás, mais um espaço infantil". Infantil. Então os 2 abandonados, porque as crianças cresceram, foram embora, né. É. Então, você vai mudar, tenha isso em mente. Não, a despesa de condomínio, a contribuição condominial, ela não é uma despesa alta, ela é barata se todos contribuírem. Então você quer mudar para o condomínio, coisa que ninguém faz, procura conhecer a convenção do condomínio e o regulamento Regulamento interno. interno. E se você não concordar com o que está lá, não vai para esse condomínio, vai para outro. Viu a convenção, viu o regulamento interno, concordou? Legal, agora olha o balanço, né. O balanço do condomínio é a coisa mais fácil que tem. Eu sou contador, ministro aula para o curso técnico em contabilidade, hoje as pessoas têm uma dificuldade muito grande em interpretar balanço. Balanço é ativo e passivo, acabou. E o patrimônio líquido, é isso. No condomínio é muito mais simples, porque é um regime de caixa. Quanto eu rateei, né, qual foi o valor do rateio, ou seja, quanto eu tinha para receber, quanto eu recebi, quanto eu gastei. Acabou. Sobrou dinheiro? Ótimo, teu condomínio está indo bem, se não esqueceu de pagar nenhuma conta. Então, por isso você tem que saber quais as contas tem que pagar. De repente sobrou dinheiro, mas tem 10 contas sem pagar. É, Pô, então aquela não sobrou, é aquela situação do pobre, né, sobrou dinheiro, "Ih, esqueci de pagar a conta de luz", né. né, a gente tá sempre assim. Eu quando sobra muito dinheiro é que eu esqueci alguma coisa. Eh E olhar o balanço, e aí você vai verificar o ambiente, se tá bom para você, se é aquilo que você espera. Hoje a gente vê o quê? Você vai comprar um imóvel, localização, que é importantíssimo, né, morar bem localizado é ótimo. Você falou que veio de ônibus, Sim, então você mora bem, né, você mora numa situação onde você pode usar transporte público. exatamente. Onde passa o transporte público, né. Hoje eu estou em São Roque, né, não dá para pegar esse transporte público na localização que eu tô, tá. São Roque é bem servido, não estou falando mal, viu, prefeito. É, porque senão daqui a pouco o prefeito É, liga aqui: "Pô, tá falando mal da minha não, prefeitura?" onde eu moro não tem ônibus, pronto. Então, verifica tudo isso, lógico, e aí o ambiente quem faz é você, tá. Você desce, cumprimenta porteiro, cumprimenta. Olha, eu tenho uma situação, é preciso falar da importância de você cumprimentar e ser educado com as pessoas. Eu morava no condomínio e moro em condomínio até hoje, mas nesse condomínio, eu cumprimentava sempre os porteiros, sempre. Eu baixava o vidro, cumprimentava, tudo bem, e ia embora. Um dia eu estava chateado, né, Não baixou o vidro. aquelas coisas que você tá meio puto da vida, né. Nem baixei vidro, não olhei pra ninguém e fui embora. Daqui a pouco veio um Honda, era um condomínio de casas, uma associação, veio o Honda, parou do meu lado: "Tá tudo bem, Tá seu tudo Ricardo?" bem. Tá? São procedimentos de segurança. Olha que empresa. É. Olha que treinamento, né. Olha a importância de você ser social, de você conhecer as pessoas te ajudam, tá. A vida te trata Agora se como você é você cara trata. fechada, não fala com ninguém, ninguém vai se preocupar com você, É. Então se né. você cumprimenta, a pessoa olha assim e fala: "Ih, tá doido, bebeu", né. Então, são essas as dicas que eu te dou. A gente tem muitas ferramentas para fazer com que as pessoas interajam, então se você gostou desse meu trabalho, me siga lá no meu site. Escreve aí, www.vivendoemcondomínio.com.br, tá. Lá você vai ter meus contatos de e-mail, que é ricardo@vivendoemcondomínio.com.br. Meu celular é 11 994027875, 11 994027875. Eu não costumo atender telefone, porque às vezes você está em sala de aula, você está numa reunião, eu não atendo, mas pode deixar um recado, é um telefone WhatsApp, pode mandar uma mensagem, tá. E estou à disposição, tá.
Atuo em São Paulo, Sorocaba e São Roque. Eu atuo também, Moreno, agora eu vou fazer uma propagandinha Fica à minha. vontade. Quando eu falei que você tem que ter uma boa administradora ou um bom síndico, tá? Se você tem um bom síndico, você pode. Como é que eu posso te colocar? Se você tem uma boa administradora e um bom síndico, você tem eh, qualidade duas vezes. Um respaldo, né? É um respaldo muito grande. Mas às vezes não há necessidade de tudo isso, né? Então você precisa economizar um pouco, você pode contratar a cogestão. O que que é a cogestão? É o que eu faço, tá? Também é o que eu faço. Cogestão é nada mais é do que um serviço contábil. Então eu emito o boleto, eu arrecado, eu faço o balancete, eu faço o demonstrativo, oriento, mando para o síndico e oriento, falar, precisa disso e disso. Então ele toma a frente, né? E esse tipo de serviço de coadministração, de cogestão, É uma assessoria para o síndico. é uma assessoria para o síndico, tanto quanto da administradora, porém a gente não está tão à frente quanto a administradora, é só o síndico que vai. Sim. E para o condomínio fica um pouco mais econômico esse tipo de situação. Não, maravilha, é Tá? uma alternativa, né? É uma alternativa. Até porque hoje em dia qualquer economia é muito bem-vinda, E eu né? vejo que assim, você não economiza com o síndico. Tá? Outra coisa. Ah, uma vez eu fui me colocar, rápido, Fica essa tranquilo, fica em situação é paz, rápida. fica tranquilo. Eu fui me colocar como síndico profissional, pediram, né? Eu fui para o condomínio. E a pergunta que me fizeram foi: você está à disposição 24 horas? O síndico não precisa estar à disposição 24 horas, porque a formação do síndico é administrativa. Ele não é médico. Né? Então, numa situação de emergência, chama uma ambulância, chama um bombeiro ou chama a polícia. Aí eu fico Não adianta imaginando chamar o é, síndico, né? qual que é a situação de emergência que tem que chamar o síndico às 4 horas da manhã. Né? Né? E eu disse que não há necessidade. Então, o pessoal, nem eu tive 3 votos. Perdeu a eleição. 3 votos. Né? Por quê? Porque eu não fico à disposição 24 horas por dia. Eu acho que no primeiro momento o síndico tem que intensificar sim, fazer a vistoria, ver tudo que precisa fazer, monta um relatório, chama a Horário assembleia. comercial. E o outro é horário É. comercial. O síndico não é, cuidador. Né? O síndico é um administrador. Exatamente. Ok? Bom, Ricardo, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção, pela sua disponibilidade. Bom, internauta, este foi o podcast Previna-se número 48. Lógico que a ideia é sempre compartilhar com você informações, compartilhar conteúdo. E lembrando, o podcast Previna-se tem o oferecimento da Orion Lift Elevadores. Então, você que busca contrato de manutenção preventiva, corretiva, retrofit, enfim, www.orionlift.com.br 3864-2006. Serviço de limpeza, portaria, zeladoria, jardinagem, www.gruponatzar.com.br 2081-5811. Brigada de Incêndio, AVCB, treinamentos para portaria, normas regulamentadoras, @novaestratégia.consultoria, 976026118 e Desentupidora Júpiter, www.jupitersp.com.br 3851-8550. Você que tem interesse em participar com a gente, mandando suas dúvidas, suas perguntas, sugerindo pauta, nosso canal de comunicação, por e-mail, programaprevina-se@abrasconde.org, programaprevina-se@abrasconde.org ou pelo WhatsApp 962789821. Lembrando, este foi o podcast Previna-se número 48. Hoje é dia 1º de fevereiro de 2024. Muito obrigado a você que nos acompanhou até agora. Dê um clique aí, dá um like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal e semana que vem tem mais. Grande abraço e até lá. Valeu!